Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que 2 homens falavam com Jesus. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Eles falavam sobre a morte de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Porém, Pedro e seus companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses homens se afastaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado que muito me agrada. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, ressuscite dos mortos, ressuscite dos mortos. E os discípulos ficaram calados naqueles dias. Eles não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Talvez nos ajude a compreender que o contexto que acontece este episódio é justamente aquele da profissão de fé de Pedro e depois do primeiro anúncio da paixão. Então, o evangelista começa a narrativa dizendo mais ou menos 8 dias depois dessas palavras. Que palavras? As palavras que estão no versículo 22. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escriba, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Quando o evangelista inicia esta página do Evangelho dizendo mais ou menos 8 dias, após estas palavras, ele está se referindo a este primeiro anúncio da paixão do Senhor. Bom, aqui é uma questão redacional. Não necessariamente Pedro disse que era Moisés e Elias, mas o evangelista Lucas quis colocar estas 2 figuras. Se nós formos olhar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, procure lá o Evangelho de Mateus no capítulo 17, Mateus usa a mesma expressão de Lucas. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Esta mesma passagem está em Marcos, no capítulo 9, os versículos 28 a 36. Não 28, mas 9, 2. Lá no versículo 4. Suas vestes resplandeceram, se tornaram extremamente brancas de alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Aqui já o evangelista começa dizendo que era Elias e Moisés. Depois aparece na fala de Pedro: Rabi, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti,
outra para Moisés e outra para Elias. Não necessariamente Pedro teria dito esta expressão, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. De fato, alguns dos evangelistas até dizem haviam 2 homens. E depois, somente na fala de Pedro, é que aparecem estas 2 figuras, Moisés e Elias. Que daqui a pouco vamos ver por que os evangelistas colocaram estas 2 figuras aí. Poderia ser um anjo, poderiam ser anjos, né? Mas tinha lá 2 figuras, não que eles tinham identificado, mas que o evangelista propositalmente colocou estas 2 figuras para indicar algo. Então, a questão não é que ele sabia porque ele reconheceu as 2 figuras. Eles viram que tinham 2 pessoas. Vamos dizer que eles não sabiam se era o anjo, se era Moisés, se era Elias, se era outros profetas. Mas o evangelista, na sua redação, colocou que era Moisés e Elias precisamente para indicar algo, né? Então, ele está querendo dizer algo a mais, né, nesta situação, neste episódio. Falávamos do contexto. E o contexto, já dissemos, é a profissão de fé de Pedro, que está lá no versículo 18, e depois o primeiro anúncio da paixão, que está lá no versículo 22. A este anúncio, o evangelista se refere no versículo 28, ao dizer mais ou menos 8 dias depois dessas palavras. Que palavras? Do anúncio da paixão. Então, mais ou menos 8 dias depois que Jesus fez aquele anúncio, acontece este fato. Depois, o lugar do fato. Qual é o lugar onde acontece este episódio? Primeiro, acontece onde? Na montanha. Diz lá o evangelista no versículo 28, mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha. Mas o lugar não é somente a montanha. Tem um outro lugar que acontece esta transfiguração. Qual seria? Temos 2 lugares, né? Eles, vamos dizer que eles estão como que, não que acontece um fato aqui e outro ali naquele lugar, mas eles acontecem juntos. É como se fosse um lugar dentro daquele lugar, não? 2 lugares. A montanha, a oração. Há um lugar físico e um lugar não físico. Porque a oração é também um lugar. É o lugar do encontro com Deus. Por isso ela é um lugar não lugar, no sentido de que ela é um lugar que não é físico como a montanha, mas é um lugar próprio do encontro do homem com Deus. Assim, todo lugar é o lugar da oração. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, de São Paulo. Então, tudo o que nós fazemos, mesmo no nosso trabalho, no nosso ir e vir, é sempre um lugar. Embora não seja um lugar específico, próprio, parado, simples, afastado, mas também é um lugar. Por isso, a oração é um lugar. É por isso que Jesus disse, quando, não foi na quarta-feira de cinzas, vocês lembram? O que era que ele dizia? Quando orardes, não façais como os hipócritas que ficam nas praças gritando e falando muito, achando que eles vão ser escutados por causa da sua muita oração, da sua muita repetição de palavras. Não façais como ele. Mas quando orardes, entrai no vosso quarto e rezai ali. O vosso Pai, que vê todas as coisas que está em oculto, saberá o que vós pedis e vos dará. Significa dizer alguém, né? Porque aqui a gente tem que ter cuidado, sempre cuidado nas interpretações, para que ninguém vire xiita, né? Radical xiita, né? Querendo se explodir. Não, pelo amor de Deus. Não é que o Senhor disse, não, agora ninguém vai mais na igreja, porque, imagina, a igreja não é um quarto, né?
tem um monte de gente. Ah, não, por isso Jesus disse que era para entrar no quarto, se trancar e rezar. Por isso eu no meu quartinho me tranco, rezo, pronto, tá bom, suficiente. Basta. Nada, Jesus não disse isso. Apenas indicou que a oração é um lugar, e é o lugar do encontro íntimo com o Senhor, que conhece e sonda os nossos corações. Não necessariamente um quartinho onde você se tranca, pronto, reza ali, pronto. Por isso, lugar. O lugar onde acontece a transfiguração, a montanha, a oração. A oração é o lugar próprio da transfiguração, porque a oração nos transfigura. O encontro com Deus nos transfigura. O encontro com Deus faz resplandecer em nós a sua luz. Então, estes dois lugares, a montanha, a oração. E aqui no nosso texto aparecem algumas figuras que nós vamos agora olhar para elas. A primeira figura é a mudança e o esplendor de Jesus. Então, Jesus, diz o Evangelho, que Jesus, enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou e suas vestes se tornaram de fulgurante brancura. Por isso, a mudança e o esplendor de Jesus é a primeira figura, que nos lembra a figura de ia falar com Deus, e depois de falar com Deus, descia a montanha e vinha resplandecendo. Tinha que colocar até um véu, né? Porque o pessoal não conseguia olhar para ele. Quem? Moisés. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 34, no versículo 29. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, porque havia falado com ele. Olhando a Arão e todos os israelitas para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e tinham medo de aproximar-se dele. E São Paulo, escrevendo aos Coríntios, também lembra este episódio na segunda carta aos Coríntios. Olhe lá, segunda carta aos Coríntios, 3, versículo 7. E São Paulo diz assim: ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que nele havia, fulgor, aliás, passageiro, como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Então São Paulo também lembra deste fato, deste acontecimento. Uma outra figura dentro da página do Evangelho é a figura da nuvem, que já vimos, sabemos, né? A nuvem lembra também a presença de Deus na tenda do Êxodo. Êxodo capítulo 40, versículo 35. E diz assim: Moisés não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia a habitação. Então, esta nuvem que era sinal da presença de Deus. Lembre que a nuvem de manhã acompanhava o povo fazendo sombra, e à noite esta nuvem se tornava uma coluna de fogo para iluminar a noite. Então esta nuvem simboliza a presença de Deus. E também no templo. 1 Reis 8:10. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor decidiu habitar na nuvem, a nuvem escura, sim, ao construir para ti uma morada por residência em que habitas para sempre.
Depois, outras figuras, se juntando sempre às figuras do Antigo Testamento, são as duas personagens que aparecem ao lado de Jesus, Moisés e Elias, que são duas figuras que na tradição bíblica e na piedade judaica foram associadas à glória e à vinda final do Messias. Então, foi colocado lá estas duas figuras para indicar que ali acontecia a glória e que, de fato, Jesus era o Messias esperado. Não? Então, se evoca estas duas figuras, se coloca a presença destas duas figuras, justamente para lembrar ao povo, ele é o Messias esperado que todos ouviam anunciar. Malaquias, profeta, né? Malaquias 3, 22. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo Israel estatutos e normas. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Também lá no Deuteronômio, no capítulo 18, os versículos de 15 a 18, fala destas duas figuras, Moisés e Elias. 15 e 18, e diz assim: O Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti e dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. É o que tinha pedido ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não vou continuar ouvindo a voz do Senhor meu Deus, nem vendo este grande fogo, para não morrer. E o Senhor me disse: eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. E a piedade judaica atribuiu, portanto, a Elias, o grande profeta, aquilo que Moisés o papel que é de Moisés, não? Então, estas duas figuras revelam, estão atestando, é como o carimbo que atesta, dizendo: está vendo? Foi anunciado, os profetas falaram, é verdade, está acontecendo. Né? Então, essas duas figuras são como quase que o comprovante de que ele é o Messias verdadeiro, esperado, assim como todo o povo pensava. Depois, outro lugar no Evangelho, também estas figuras vão aparecer, por exemplo, Elias, né? Lembra que alguém pergunta a Jesus, não deveria vir primeiro Elias? E Jesus diz: eu vos digo, Elias veio e eles nem se deram conta de que Elias chegou. Né? Que é a figura do último profeta, João Batista. Né? Estas são as figuras que tem aqui no nosso texto. Sobre este pano de fundo e destas imagens e símbolos está a esperança e a expectativa bíblica. E aqui tem uma novidade, porque Pedro não diz de construir 2 tendas, mas 3 tendas. E é aqui que está a novidade cristã, o anúncio do Filho, que é atestado por 3 testemunhas qualificadas. Quem são? Moisés, Elias e o próprio Deus. Este é o meu Filho amado, o eleito, ouvi-o. São as 3 testemunhas qualificadas que atestam que Jesus, de fato, é o Messias esperado. Passados os 3 dias, logo no primeiro versículo do Evangelho, nos 2 primeiros versículos, tem uma palavra que volta, e que nós já vimos que para Lucas esta palavra, este assunto, este tema é muito caro para o evangelista. Qual é a palavra que volta? Se repete por 2 vezes. A oração. Tendo consigo Pedro, João e Tiago, subiu a montanha para orar.
Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. Por isso, o aspecto, o ponto da oração é fundamental, porque a montanha já evoca o lugar de Deus. Subir a montanha, assim como Moisés subia a montanha, é o lugar do encontro, e a oração, por si mesma, é o lugar do encontro. Aqui, no versículo 28, o evangelista Lucas ressalta que Jesus subiu para rezar. Como outras tantas vezes, Lucas já ressaltou Jesus que foi rezar, saiu para um lugar à parte, foi rezar sozinho. Mas aqui acontece algo diferente. Jesus vai para a oração, mas não vai sozinho como costumava fazer, juntamente com os apóstolos Pedro, Tiago e João. E enquanto ele rezava, por isso no momento da oração, assim como também lá no batismo, vocês estão lembrados? Lá no capítulo 3, o versículo 21. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também batizado, o que fazia Jesus? Achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal de pomba. Não tanto no momento do batismo, mas diz que enquanto ele estava em oração. Este é o momento. E aqui também acontece que Jesus se transfigura justamente no momento em que ele está em oração. Para os 3 apóstolos, subir ao monte significou não somente uma atestação da glória do Senhor, não só vislumbrar que quão bonito aconteceu, mas o lugar, e nunca esqueçam, tá? A gente fala do lugar, a montanha, mas nunca esqueçam do lugar, a oração. Mas para os apóstolos, subir a montanha significou ser incluídos na oração de Jesus. Eles foram para o lugar do encontro entre o Filho e o Pai. O Filho, que costumava se retirar com frequência em oração, geralmente no final da tarde ou no início da manhã, bem cedo, às vezes durante toda a noite, por exemplo, quando ele ficou a noite toda rezando e os discípulos foram no alto mar e as ondas batiam contra o barco. Jesus leva os 3 para o lugar do encontro com o Pai. Jesus leva os 3 para dentro da sua oração, são incluídos nesta oração. E diz o versículo 29, enquanto orava. Mas Jesus não levou somente para participar de um momento de oração. Vamos rezar aqui, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Juntos. Não. Daquela vez, naquele monte, ele quis manifestar aos seus amigos a luz interior com que era acumulado quando rezava. O seu rosto, como lemos aqui no Evangelho, iluminou-se e suas vestes deixaram transparecer o esplendor da pessoa divina do Verbo encarnado. Eu gostaria que nós fôssemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, depois que a serpente sugeriu a Eva para comer, que ela comeu, deu também ao seu marido que com ela estava, e ele comeu. Versículo 7. Então abriram-se os olhos dos 2 e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram com folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo do Senhor Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou.
E quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Depois de terem comido, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. E depois há um diálogo com Deus. Onde estás? Me escondi porque eu estou nu. Quem te disse que tu estavas nu? Por que Adão e Eva, antes de comerem do fruto, não perceberam que estavam nus? Mas eles estavam nus. Antes de comer o fruto, Adão e Eva estavam nus. Não sei, né? Não fui no paraíso, não sei. Não, mas é a pergunta que eu faço para vocês. Antes de comer do fruto, Adão e Eva estavam nus? Havia uma veste. Lembre que depois que eles comeram do fruto, eles se vestem com folhas de figueiras. E depois o Senhor Deus faz umas roupas de pele para eles. Mas tanto a figueira quanto as peles são sinais daquilo que é corruptível no homem. Uma veste que se corrompe. Antes do pecado, o homem estava vestido com a veste da santidade de Deus. Não poderiam se ver nus, porque aquela veste luminosa os recobria. Era uma veste resplandecente, era a veste da santidade de Deus. Mas ao pecar, aquela veste se foi. Foi rasgada aquela veste. Então o homem encontra-se nu, envergonhado por aquilo que fez. Não consegue mais ver a santidade e a graça de Deus, mas vê o seu próprio pecado encurvado sobre si mesmo. Por isso, Adão e Eva antes não estavam nus, mas estavam revestidos da santidade de Deus. A sua santidade resplandecia. É por isso que tem um momento no batismo, no Sábado Santo, vocês vão ver isso, onde há um momento em que os batizados, os neófitos, são revestidos com uma roupa branca, normalmente branca e brilhosa, como um sinal da graça batismal que reveste o homem que estava nu. Despindo-se daquela veste que se corrompe, daquela veste que se perde, agora são revestidos de Cristo. Aqui, em Jesus se faz ver estas vestes. É a veste da santidade que exala de Cristo, que se vê claramente no Cristo. É a veste que não possui manchas. É a veste da vida de Deus, daquela relação própria do Filho com o Pai. Esta veste é aquilo que eles veem. Resplandecer, resplandecente. Enquanto o primeiro Adão perdeu esta veste e encontra-se corrompido ou envolvido por aquilo que é passageiro, aquilo que se desgasta. Mas Cristo, diz o Evangelho, que seu rosto iluminou-se e suas vestes deixaram transparecer o esplendor da pessoa divina do Verbo encarnado. Vemos Cristo resplandecente da santidade. O convite de Jesus aos discípulos é justamente para entrar nesta relação com o Pai. O convite é para entrar na oração, na relação íntima com o Pai, que nos recobrirá novamente, que irá cobrir a vergonha do nosso corpo, a vergonha dos nossos pecados, das nossas faltas,
é somente a relação com o Pai que irá nos revestir novamente com aquela veste da santidade que nós perdemos. Esta é a luz que em nós resplandece, a vida de Deus. E todos já recebemos no dia do nosso batismo esta luz, esta veste, fomos revestidos. É a relação de amor que acontece por meio do Filho unigênito em nós e continuamente por causa do Filho, esta veste é restaurada, seja pelo batismo, seja pelo sacramento da reconciliação. Esta veste continuamente é restaurada pelo Filho unigênito. E isto acontece precisamente na oração. Na oração como o lugar do diálogo, não como o lugar do escondimento, não como o lugar como Adão, que ao ver a sua vergonha, esconde-se entre as árvores do jardim. Eu escutei teus passos, vi que era tu caminhando pelo jardim, tive vergonha por causa da minha nudez, me escondi de ti, porque estou com medo. No Filho, vemos a aniquilação completa do medo. Na relação com o Pai, não há que ter medo. Mesmo diante da nossa nudez, da nossa fragilidade, é justamente no lugar do encontro com o Pai que devemos estar face a face e não nos esconder, que a sua luz nos iluminará e nos fará resplandecer. A oração, ao contrário da atitude do primeiro Adão, que se esconde, a oração é a atitude do novo Adão, que se coloca diante do Pai, que não se esconde do Pai, mas que é revestido pela graça da sua santidade. Assim, a oração transfigura a vida interior e a vida exterior do homem. A oração não só transforma o coração, mas transforma fora as relações, a relação com o próprio Deus que foi quebrada, a relação com os outros. O Papa Bento XVI dizia que a oração é sempre dar espaço a Deus. Enquanto que a tentação é tirar ou esvaziar este espaço, ou às vezes dar espaço ao diabo, como aconteceu com Adão e Eva. A sua ação torna-nos participantes da história da salvação. A oração ajuda-nos a reconhecer nele o centro de nossa vida, a permanecer na sua presença, a configurar a nossa vontade à sua, a fazer o que nos disser, certos da sua fidelidade. E esta é a missão essencial da Igreja, portanto, é a missão essencial de cada um de nós. O evangelista Lucas coloca um outro pormenor. Aqui é a indicação do objeto da conversação entre Jesus, Moisés e Elias. Nos outros eles estão conversando. Aqui Lucas coloca um pormenor. Lucas diz assim: eis que 2 homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. O que eles falavam? O evangelista, então, coloca este pormenor, o assunto de que eles falavam. Falavam do seu êxodo, que se consumaria em Jerusalém. Não somente do êxodo de Jesus, da sua passagem, da sua Páscoa, mas da Páscoa da humanidade, da nossa passagem, da nossa libertação, de como se dá esta passagem, esta libertação na vida do Filho unigênito. Eles, narra o evangelista, falavam da sua partida, do êxodo, assim como o povo de Israel experimenta o êxodo, a saída, a libertação, também falava da sua Jesus.
e da libertação de um povo. Portanto, Jesus ouve a lei e os profetas. Várias vezes é usada na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, esta expressão: lei e os profetas. Esta é uma expressão para dizer que há uma plenitude, que o que está acontecendo numa totalidade, desde a lei até os profetas, tudo isso se falava. Então, aquelas duas figuras, Moisés e Elias, representam também isto. Moisés, a lei, Elias, os profetas. Então, tanto a lei quanto os profetas falam deste Messias. E para o povo de Israel, para os judeus, lei e profeta é a totalidade da Escritura. Quando se usa esta expressão, a lei e os profetas, é como se você quisesse... Como não? Você está querendo dizer a Sagrada Escritura completa. Porque eles não têm o Novo Testamento, não? Então, lei e os profetas é uma expressão para dizer que tudo na Escritura está falando deste Jesus. E que agora, aparecendo estas duas figuras, Moisés e Elias, a lei e os profetas, então tudo o que era anúncio agora se realiza concretamente neste Filho unigênito. No seu diálogo íntimo com o Pai, ele não sai da história, não evita a missão para a qual veio ao mundo, mesmo se sabe que para chegar à glória deverá passar pela cruz. E conversavam sobre o seu êxodo. Aliás, Cristo entra mais profundamente nesta missão, aderindo completamente à vontade do Pai, e mostra-nos que a verdadeira oração consiste precisamente em unir a nossa vontade à vontade do Pai. Esta é a verdadeira oração. Unir a nossa vontade à vontade do Pai. E este testemunho nos dá o Senhor ao conversar sobre aquilo que vai acontecer com ele, sabendo que vai passar, sofrer, passar pela cruz, aceita a vontade do Pai. Aqui se dá a perfeição da oração. Portanto, para um cristão, rezar não significa evadir-se da realidade e das responsabilidades que a ele obriga. Alguém pode pensar que a oração, na verdade, é uma fuga da realidade, que a igreja é uma fuga da concretude da vida, que o nosso agir, a nossa doação, que a oração, o estar, o servir, é uma fuga do mundo. Na verdade, é uma entrada no mundo. É assumi-las totalmente, confiando no amor fiel e inexaurível do Senhor. É ir para a realidade do mundo confiando neste amor que não se extingue, nesse amor que permanecerá fiel a nós, que não nos abandonará. A oração, longe de ser fuga do mundo, é força que nos faz enfrentar as realidades do mundo. Pai Santo, eu vos peço que não os tireis do mundo, mas que os livreis do maligno. Foi a oração sacerdotal, no meio da oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, ele faz justamente este pedido. Pai Santo, não os peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do maligno. Que tu deis forças a eles para que saibam enfrentar as tentações do mundo, na realidade do mundo, sem fugir dele. Pés no chão e corações ao alto. Sempre repetimos em cada Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto,
o nosso coração está em Deus. Por isso o cristão caminha sempre nesta realidade com o coração voltado para o Senhor. Por isso, a prova da transfiguração é paradoxalmente a agonia do Getsêmani. Onde é que vai se provar mesmo esta glória, que esta glória acontece de fato? Essa glória que eles experimentam antecipadamente lá no Monte da Transfiguração, onde esta glória é atestada? Na cruz. Na iminência da paixão, Jesus experimentará a angústia mortal e se entregará à vontade divina. Naquele momento, a sua oração será penhor de salvação para todos nós. De fato, Cristo suplicará o Pai Celeste para que o liberte da morte. E como escreve o autor da carta aos Hebreus, foi atendido por causa da sua piedade. Foi atendido, mas morreu Jesus. E qual é a prova de que foi atendido? Que o Senhor o ressuscitou. Esta é a prova de que foi atendido em suas orações. Pai, se for possível, afasta este cálice. Alguém pode dizer, não afastou o Senhor este cálice, ele teve que tomar. A prova de que foi ouvido é que foi ressuscitado dos mortos. Por isso a oração não é um acessório, um opcional, mas a oração é uma questão de vida ou de morte. É uma necessidade. Não é uma questão de querer ou não querer, de ter vontade ou não vontade. Às vezes, alguém encontra alguém que diz a si mesmo, não, eu não vou na missa não, eu vou quando eu estou com vontade. Porque nem adianta, né, padre? A gente vai com contra vontade e tudo. Às vezes dá vontade de dizer, quando tu estiver doente, que tu não sentir vontade de comer, não come. Que nem adianta, né? Tu não está com vontade de comer, não adianta. Pega, fica mais mal e morre logo. Né? Não é uma questão de querer ou não querer. É uma questão de necessidade. Quando você está doente, você não sente vontade de comer, mas sabe que precisa comer. Ainda que 2 colheradinhas, você mastiga por meia hora, engole, toma água, tudo contra gosto. Mas é a necessidade, você precisa. Se não comer, ficará mais doente. Assim acontece com a oração, e com a oração mais perfeita de todas as orações, que é a Eucaristia. Não dependerá de vontade, mas de necessidade. Reconhecer que necessitamos, ainda que não tenhamos vontade. É preciso. Se você não se alimentar, se você não tomar consciência de que a oração é uma necessidade, você morrerá na sua fé. É uma questão de vida ou de morte. Só quem reza, isto é, quem se confia a Deus com amor filial, pode entrar na vida eterna, que é o próprio Deus. O que é a oração? Entrar na vida de Deus. O que é a vida eterna? Entrar na vida de Deus. O que é o céu? Entrar na vida de Deus. Queremos ir para o céu? Sim. Mas o que é o céu? A oração é sempre o céu antecipadamente. Porque é sempre entrar na vida de Deus e deixar que Deus entre na nossa. Quando Deus será tudo em todos, de São Paulo. Acontecerá o reino e o céu. O ponto mais alto da narração deste evangelho que nós ouvimos é, sem dúvida, a proclamação que é feita por parte do Pai a respeito de Jesus, que interpela estas 3 testemunhas
qualificadas: Moisés, Elias, o Pai. Este é meu filho, o eleito. Ouvi-o. Eis o desejo do Pai, ouvir o filho. Que também é o desejo da mãe, fazei tudo o que ele vos disser. O que nos torna perfeitos na oração? Ouvir o filho. Ouvir o filho. Porque ouvir a ele nos tornará semelhante a ele. O evangelista termina o evangelho dizendo, esta página que nós lemos, não o evangelho, mas a página que nós estamos lendo, dizendo: os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Mantiveram silêncio, e o silêncio é uma das partes essenciais e importantes da oração. Às vezes a nossa oração é uma enxurrada de palavras, um tagarelar sem fim. E muitas vezes até nos incomodamos com o silêncio. Mas tá chato, viu? Poxa, não tem um cântico, não tem uma pregação, porque nos incomoda o silêncio, de fato nos incomoda. Os discípulos guardaram o silêncio. Lembre-se, o silêncio é parte integrante e importante da oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueçam a caminhada do perdão domingo, tá? 7h da manhã na frente da Câmara Municipal. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.